Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 125. Dando prosseguimento a esta série, chegou o momento de falarmos do livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, capítulo 7º ou entrada de número 7. A tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e como sempre você poderá acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque eu ponho a transcrição do trecho na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si neste ponto das meditações de sua própria lavra. 7. A corrupção é uma necessidade inerente às partes de que se compõe o universo, e a palavra corrupção deve ser tomada no sentido de transformação. Se isto é para essas partes simultaneamente um mal e uma necessidade, é porque o universo está mal organizado. As suas partes tendendo a mudar e estando destinadas, por sua própria constituição, a diferentes modos de aniquilamento. Então, a natureza, terá como fim prejudicar as próprias partes que a compõem, sujeitá-las ao mal e fazê-las fatalmente cair no mal, ou acontecerão essas coisas sem o seu conhecimento. Ambas as hipóteses são inverossímeis. E se alguém, sem falar sequer da natureza, desse esta explicação, as coisas são assim, a explicação seria ridícula, porque ridículo é dizermos que as partes componentes do universo são destinadas a modificar-se e admirarmos-nos ou indignarmos-nos perante cada transformação, como se fossem a transformar-se e, ao mesmo tempo, acidentes contrários à natureza. Sobretudo, sabendo nós que a dissolução produz os próprios elementos de que cada coisa é constituída. Com efeito, a dissolução ou é uma dispersão dos elementos de que foi formado, ou de que foi formada, ou o que é sólido torna para a terra e o que é sopro de vida para o ar, de modo que esses elementos são reabsorvidos pela massa do universo, quer ele se consuma periodicamente, quer se renove por meio de eternas transformações. E não imagines que esses elementos são os que te constituíam quando nasceste, ambos provêm dos alimentos ingeridos e do ar respirado ontem ou antes de ontem. O que se transforma é, pois, o que vem daí, e não já o que tua mãe deu à luz, supondo ainda que permaneces estreitamente ligado a esse pequeno ser pela tua própria individualidade. Esse fato, a meu ver, não é argumento contrário ao que acabo de expor. Este trecho tem algumas dificuldades, tem um certo nível de obscuridade que vem do original, e há alguns problemas na tradução de Dona Virgínia de Castro que nós comentaremos a partir de agora. O termo que Dona Virgínia de Castro traduz por corrupção, que hoje em dia é uma palavra que faz parte especialmente do vocabulário político, talvez fosse melhor traduzido como o ato de perecer, mesmo dissolução. O ato de perecer, a dissolução, é melhor do que corrupção. De fato, nós temos aqui o verbo pterestai, que é uma forma do verbo pteiro, que pode querer dizer corromper-se, mas também pode querer dizer perecer, ir embora. Então, o ato de perecer, o ato de algo se desfazer, é uma necessidade inerente às partes de que se compõe o universo. Está inserido dentro das leis universais, portanto, o fato de que uma parte do universo pereça, se dissolva, se corrompa, esteja sujeita a transformações, não deve nos admirar nem nos indignar. E a palavra corrupção, isto é, esta forma do verbo pteiro, deve ser tomada no sentido de transformação. Então, o que é a dissolução de um ente, de um ser ou de um objeto, é, na verdade, uma transformação. Então, nós, sendo parte da natureza, também estamos sujeitos a essas transformações e, portanto, a nossa própria dissolução propiciará uma transformação a partir da qual outros entes, animados e inanimados,
se formarão. Há uma reciclagem material, como todos já percebemos, na natureza. Então, nós temos aqui uma afirmação peremptória e que está baseada na observação do que seja a própria natureza. E aqui teremos algumas conjecturas por parte de Marco Aurélio. Se isto é para essas partes simultaneamente um mal e uma necessidade, é porque o universo está mal organizado. Então aqui nós temos uma reflexão que está dentro do âmbito de preocupações da reflexão antecedente, da meditação número 6 do livro 10º. Nós percebemos que se trata de notas redigidas mais ou menos no mesmo momento, por conta do conjunto, né, de reflexões que se aproximam, né, pela afinidade entre ambas. E a questão aqui fundamental é que o todo concorre para o seu próprio bem e a parte, ou todas as partes do todo, melhor dizendo, devem reconhecer que o todo está concorrendo para algo que lhe é útil, algo que lhe é o melhor. Então, supor que o bem do todo seja produzido a partir do mal das partes é uma absurdidade para o pensamento estoico. Isto é, portanto, um indicativo de que essa dissolução, essa corrupção, esse fim ou essa transformação são coisas necessárias, porém, de modo nenhum classificáveis enquanto males. Não podem ser males. Como é que a natureza, de um modo geral, na sua totalidade, agiria para o seu próprio bem e as partes se considerariam, por assim dizer, lesadas por esta ação para o próprio bem do todo? Isto é, o que faz bem ao todo faz bem às partes. É algo em que os estoicos vão insistir bastante. Então, se este ato de transformar-se, ou esta corrupção, ou este ato de perecer, é algo que pode ser visto como um mal, nós estamos diante de um universo mal organizado. Nós estamos diante de um universo em que o bem do todo se faz perante o mal das partes, o que é um absurdo lógico para os estoicos. As suas partes tendendo a mudar e estando destinadas por sua própria constituição a diferentes modos de aniquilamento. Então, o aniquilamento, ou a dissolução, ou o fim de cada parte é algo variável, como se coloca aqui. Mas que tudo tem um fim neste universo é algo que está bastante claro. Então a natureza terá como fim prejudicar as próprias partes que a compõem? Então, será, segundo esta alternativa de pensamento, esta hipótese que um estoico julga absurda, será que a natureza, então, vai concorrer para o seu próprio bem às expensas das partes? Será que a totalidade é uma totalidade, enfim, perversa de alguma maneira? Ainda que seja na sua cegueira natural? Um estoico não pode aceitar isso. Então, ele vai buscar a ideia de que o ser humano, sabendo-se parte do todo, deve reconhecer que as leis a que ele está sujeito, como parte do todo, são leis que fazem bem ao todo, portanto, ele tem de ver nessas leis algo que faz bem para ele mesmo, né? Por mais difícil que isso seja. Então a natureza terá como fim prejudicar as próprias partes que a compõem? A natureza vai ser uma totalidade que se alimentaria do mal para as partes que a compõem? Sujeitá-las ao mal e fazê-las fatalmente cair no mal? Um mal que é trazido por necessidade, pela necessidade das leis naturais, né? Ou acontecerão essas coisas sem o seu conhecimento? Ou isso será uma espécie de efeito colateral inconsciente ou não percebido por essa própria natureza? Então, por um acaso, dentro desta natureza, os entes conscientes, as espécies sencientes, sabem que vão morrer, e isso seria um mal. Aqui a consciência universal não teria, enfim, atendido, no qual ela não teria prestado atenção.
Então são duas hipóteses aqui que se colocam como absurdas para o pensamento estoico. Ambas as hipóteses são inverossímeis. Um estoico não pensa nesses termos, né? E se alguém, sem falar sequer da natureza, desse esta explicação, as coisas são assim, isto é, o bem do todo depende de males para as partes. Esta é a ideia. A explicação seria ridícula ou absurda, porque ridículo ou absurdo é dizermos que as partes componentes do universo são destinadas a que houve uma omissão, provavelmente comeu-se uma parte da sentença, e eu tive que colocar a modificar-se ou a transformar-se, e admirarmos-nos ou indignarmos perante cada transformação como se fossem a transformar-se. Isto é, se esta hipótese, tanto na sua forma mais sofisticada de argumentação, quanto na sua forma resignada e tolamente resignada, as coisas são assim e ponto final, fosse verdadeira, fosse o que um estoico supõe o correto, isto constituiria um ridículo ou uma absurdidade, porque seria o equivalente a dizer que as partes que compõem o universo são destinadas à modificação, e isso é algo que todos sabem, isso é algo que todos podem perceber e podem comprovar pela própria experiência, e isso nos causaria uma admiração ou uma indignação a cada transformação que fosse por nós percebida. E ao mesmo tempo acidentes contrários à natureza, quer dizer, nós não poderíamos confiar, portanto, na natureza como guia, porque trata-se, ou tratar-se-ia, vejam aí a mesóclise, trata-se, ou se trataria, de uma natureza não confiável, na qual a sua própria dinâmica é uma dinâmica de destruição dos entes, das suas partes, para o bem do todo. O que um estoico considera absurdo. A natureza é benfazeja na sua totalidade e nas suas partes também. Então, sobretudo sabendo nós que a dissolução produz os elementos de cada coisa constituída. E isso se torna ainda mais absurdo porque nós compreendemos a necessidade da dissolução, porque a partir da dissolução é que se dá a transformação necessária dos elementos e das substâncias para que outros entes tomem forma e para que outros seres possam aparecer. Então, notando a necessidade de que as coisas sejam finitas neste plano de existência, digamos assim, torna-se absurdo supor que ou a totalidade não se daria conta de que isto seria um mal para as partes, ou então supor que nós pudéssemos viver sem nos dar conta de que nós somos partes de um todo, e de um todo que necessariamente busca um bem maior, que talvez não seja um bem maior com o qual nós atinemos imediatamente. Eu entendo a coisa mais ou menos assim. Não é uma das passagens mais fáceis das meditações de Marco Aurélio, vejam. Então, o que seria absurdo aqui? O que seria absurdo é esta possibilidade de que a natureza causasse mal para suas partes e, portanto, para os seus entes sencientes, nós e outras espécies que, porventura, existam conscientes pelo cosmos, e, ao mesmo tempo, essa natureza demonstrasse para essas criaturas inteligentes todas a necessidade da transformação. Isto parece de uma incoerência total para os estoicos. Com efeito, a dissolução ou é uma dispersão dos elementos de que foi formado, ou o que é sólido torna para a terra e o que é sopro de vida para o ar. Então, ou há uma dispersão total, completa, segundo aquela teoria de Demócrito que era abraçada sobretudo pelos epicuristas. Ou então nós temos uma espécie de volta do invólucro material para a matéria, para o humus, né, e daquilo que é mais sutil, que é a psique, que é a alma, para o ar, que seria uma teoria mais tipicamente estoica, ou mais de acordo com aquilo que a maior parte dos estoicos
veiculava como o mais provável. De modo que esses elementos são reabsorvidos pela massa do universo. E isto aqui está tanto no epicurismo quanto no estoicismo, essa reabsorção dos elementos materiais de que nós somos compostos pela mole, pela massa do universo. Quer ele se consuma periodicamente, quer se renove por meio de eternas transformações. Esta consumação periódica na conflagração universal, isto é, uma espécie de fogo que de tempos em tempos tomaria o universo. Então o universo pega fogo, esfria, é criado, volta a pegar fogo, esfria, volta a ser criado. Isso daqui, se não me engano, se chama ekpyrosis em grego, e é uma ideia de Heráclito. É uma ideia de Heráclito em que os estoicos insistiam às vezes, ou que eles traziam como possibilidade. Tudo isso são conjecturas, evidentemente, né? Então a ideia de que o universo possa se recriar periodicamente, né? Nós temos, por exemplo, um equivalente disso no pensamento hindu com os piscares de olhos de Brahma, né? Cada vez que Brahma pisca o olho, cria-se um universo ou se destrói um universo. Bom, quer ele se consuma periodicamente, quer se renove por meio de eternas transformações. Isto é um universo infinito e que vai numa dinâmica sem fim, sempre se renovando, né? As transformações são algo que nós notamos no universo propriamente dito. E não imagines que esses elementos são os que te constituíam quando nasceste. Ambos provêm dos alimentos ingeridos e do ar respirado ontem ou antes de ontem ou anteontem. Aqui é interessante porque ele diz: você, Marco Aurélio, enquanto ser humano, não é aquilo que a sua mãe lhe deu. Você é muito mais fruto do ponto de vista material daquilo que você ingeriu enquanto comida e do ar que você respirou. Então aqui ele nota o crescimento do ser humano e a importância desse metabolismo da matéria ao nosso redor para a constituição do ser humano em um estado presente, né? Muito mais do que aquilo que foi dado ao ser humano em termos genotípicos, nós diríamos hoje. Barthélemy Saint-Hilaire julga que isto que a mãe dele dá seria a psique, seria a alma. Também é uma possibilidade, né? Não é um dos trechos mais fáceis de Marco Aurélio. O que se transforma é, pois, o que vem daí e não já o que a tua mãe deu à luz. E aqui estaria a plausibilidade da leitura de Saint-Hilaire, porque a alma manteria uma certa incorruptibilidade, digamos assim, ou uma certa estabilidade, melhor dizendo, que é aquilo que a mãe deu à luz, aquilo que a mãe lhe deu. E aqui no final nós temos algo que é colocado entre parênteses por Dona Virgínia de Castro, supondo ainda que permaneces estreitamente ligado a esse pequeno ser pela tua própria individualidade. Esse fato, a meu ver, não é argumento contrário ao que acabo de expor. E este final aqui é bastante obscuro e de difícil compreensão, né? Porque o que ele está aqui talvez sinalizando, supondo ainda que permaneces estreitamente ligado a esse pequeno ser pela tua própria individualidade, talvez ele esteja aqui mencionando um estranhamento face ao Marco Aurélio enquanto criança. Então, sou eu o mesmo ser que fui enquanto criança? Ou há um distanciamento considerável entre mim e aquele que eu fui, né? E esse fato, a meu ver, não é argumento contrário ao que eu acabo de expor. Quer dizer, portanto, que se ele não tem essa ligação com aquele que ele foi enquanto criança, enquanto bebê, né? Isso não é um argumento que se coloque contra ao que ele acabou de expor. Portanto, a ideia de que os elementos, as transformações, são a própria dinâmica, né? Ou a transformação dos elementos, melhor dizendo, é a própria dinâmica do universo e, portanto, é aquilo em que o universo vê como o seu próprio bem, em que o universo se reconhece como um operador do próprio bem, como
um movimento que produz o seu próprio bem, né? Então temos aqui uma das entradas mais difíceis das meditações. O que nós percebemos, no entanto, é que se trata de uma entrada, de uma meditação em que conjecturas físicas são trazidas efetivamente para que Marco Aurélio afirme dentro de si com maior força a ideia de que ele é uma parte do todo e que, portanto, está sujeito às leis que regem todas as partes do todo e é uma necessidade a sua própria dissolução, o seu próprio fim, e não é nem mesmo um mal, porque o bem do todo está se produzindo por meio da nossa dissolução, por meio da nossa própria finitude, fundamentalmente, né? É evidente que nós podemos aí nos perguntar qual seria a finalidade, qual seria o telos da vida, tendo-se em vista que estamos sujeitos a essas leis de transformação que trazem, no final das contas, nossa própria finitude, nossa própria morte, porque é algo que cabe. Qual seria a finalidade do ser humano, ou da vida do ser humano, melhor dizendo, tendo-se em vista que estas são as regras do jogo. E Marco Aurélio não traz estas respostas aqui, e nós podemos, cada um a seu modo, imaginar quais seriam as suas respostas, o que ele teria em mente diante destas indagações. Muito bem, é o que eu tinha a lhe dizer a respeito desta difícil passagem, e nós continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.